Então, agora já estamos no segundo bloco do programa Na Boca do Povo. Hoje, muito especial, né? Carmen Marangoni e o Leonardo Xavier de Mirim Doce de Agrolândia, coisa bonita, coisa gostosa falar das nossas cidades do Alto Vale, né? Esse potencial rico. Passamos há poucos dias por aquela grande festa da cebola, terra maravilhosa, também essa grande região de Ituporanga. E agora estamos aqui, né, conversando sobre o Alto Vale, sobre a nossa RBA. Carmen, você já está aqui desde 2010, né? Você Como está passa, né, Nini? quase 6 anos, hein? Eu fiz essa conta hoje, quando eu verdade, precisei te como passar ali o passa, né? currículo. Pensei, vai fazer 6 anos, né, em setembro. Você participou também do De Perto, né? Do De Perto e do Vida com a Melhor Maria também. com E com a Catherine. E com a Catherine, que já não está mais com a gente, né? Está em Blumenau, Está em né? Blumenau. Como é que é? Esse foi um programa também que ficou um bom período e, claro, as coisas vão mudando, vai vindo outras coisas, novidades e tal. Como é que foi fazer o De Perto? De Perto foi uma coisa muito bacana, né? Porque no jornalismo a gente está aqui, tem o compromisso de passar a notícia. O De Perto já era uma forma mais descontraída, a gente se divertia bastante. Mas no dia a dia acaba, como eu estava te falando antes, que eu não consigo sair muito, porque a gente tem muita demanda interna, né? Então ficou difícil. Eu, a Catherine e a Maria, a gente idealizou esse programa, a gente teve, nossa, muita satisfação de ter feito. Depois a gente teve que passar a bola. Eu e a Maria saímos, ficou a Catherine, a Josi, a Juliette um tempo, e depois a Nani resolveu que não ia mais fazer o programa. É que vem outros programas, né? Vem Sempre outros tem novidades, né? programas, sempre A tem casa novidade. sempre apresentando coisas diferentes, né? O estimado Léo, e para os dois essa pergunta, porque há 3 semanas atrás, vamos dizer assim, 3 semanas, que foi lá no dia 7 de abril, já estamos ainda praticamente no final de abril, foi um dia comemorativo ao Dia do Jornalista, de qual vocês fazem parte. Muito a comemorar, pouco a comemorar, como é que é? A gente procura uma profissão, vocês diziam aqui da satisfação de trabalhar na TV, na comunicação. O Léo começou no rádio, na FM, lá em Mirim Doce. Esteve em Blumenau na TV, começo difícil, mas venceu. Hoje está aqui na casa, está no Alto Vale, na RBA. Como é que é o jornalista, a profissão? Eu acho o jornalismo e também quem é professor, eu acho muito parecido, Muito porque eu acho que parecido. tem que ter uma doação. É quase, eu encaro o jornalismo como uma missão. Eu acho que a gente tem a obrigação, hoje, ainda mais em época de rede social, de checar a informação, que é onde está o nosso diferencial, né, Neri? Porque hoje a gente acaba transmitindo muita notícia que o pessoal já viu no WhatsApp. Mudou muito, inclusive muito de quando eu rápido a cheguei informação, aqui né? para agora, né? Cuidar, porque a notícia normalmente está sendo velha já, né? Exatamente. Então, o nosso diferencial é que a gente checa a informação, a gente não está apenas passando ela para frente, né? Mas é uma missão, porque a gente não tem aquela coisa de, deu 5 horas, eu vou para casa. A gente vai quando termina o serviço, a gente tem muita hora extra, a gente precisa se doar. Sim. E trabalhando com imagem, com TV, a doação é muito maior, né? Porque a gente está ali de corpo. Sim. E a notícia não tem hora, não tem dia para acontecer. Esse compromisso de mostrar, né? É falar mostrando o que está acontecendo. E você tem que ter muito cuidado com isso. A responsabilidade é muito complicada. Você se depara com coisas trágicas, com momentos ruins, com momentos bons, felizes, momentos de desenvolvimento. Como é que é isso tudo, Léo? Você que já passou por Blumenau, vivenciou também muita experiência lá, claro. Eu acho que o primeiro, Neri, para ser um bom jornalista ou passar uma notícia com credibilidade é tu deixar todas as tuas paixões para o lado de fora da televisão, do rádio, do jornal impresso, de onde tu esteja, porque a tua opinião é formada com base na tua cultura, na tua religião, na tua família. E isso não é nem sempre o que o telespectador quer ouvir. Por isso que a gente tem uma posição bem clara, né, Carmen, de fazer um jornal informativo e não opinativo. Quem está em casa né? Quem está em casa não precisa saber a minha opinião sobre determinado assunto ou da Carmen, por exemplo. A gente traz a notícia o que ela é, ouve o lado A, ouve o lado B, e quem está em casa que tire as suas conclusões se vai defender esse ou aquele ponto. Até porque aqui no Brasil a gente tem essa cultura de ser sempre imparcial, né? Por exemplo, rola essa coisa que a Globo é contra o PT. Mas não, o jornalismo no Brasil é imparcial. Diferente da Europa, por exemplo, que cada veículo tem o seu posicionamento, partido. né? E então, o opinativo, no Jornal Regional, tem o Aldo Ciber, que vem 2 vezes por semana dar a sua opinião sobre determinado assunto. Aí é opinião.
E tem também a questão do sensacionalismo, né? Que é diferente ainda, porque tem jornal que É sangue o dia quer inteiro, né? colocar e não importa, né? A gente não, a gente tem esse filtro. Isso é uma coisa que eu penso Meio muito. termo. A gente não quer notícia Até- a qualquer preço, Até né? porque também, além da Fundação Osdir José Gonçalves, a RBA tem um lado cultural de informação muito forte, né? Que o Rubens Yanani e a direção sempre teve muito cuidado com isso, né? E que eu acho que é o grande legado, inclusive. É o grande legado. Essa profissão jornalista, ela é regulamentada? Porque eu busquei alguma coisa aí, a Suprema Corte, uma época, meio que desregulamentou a profissão, né? Aqueles lá dos idos, 1900 e não sei quanto, que não fizeram a faculdade de jornalismo, mas também tem o título e tem que ser respeitado, porque é uma decisão da Suprema Corte. Como é que vocês veem isso? E pisa no calo de muita gente, né? É que quem tem o diploma vai falar o quê? Investiu numa faculdade para ter o diploma, né? E quem não tem e tem aptidão? E teve a experiência de tantos e tantos anos. Exatamente. Eu não levanto uma bandeira nesse caso. Eu fiz a faculdade, tenho o meu diploma e entendo que tem gente que não tem, mas tem perfil e Sim. pode fazer. E às vezes é melhor do que um formado. Mas é um equilíbrio, eu acho que né? o diploma, Neri, a gente precisa passar pela faculdade, a gente precisa importante, né? aprender. É importante, a gente né? faz muita reflexão sobre ética, a gente precisa. Eu não estou dizendo que não precisa. Mas eu acho que a gente também não pode deixar de, sei lá, de entender que o jornalismo ele tem essa questão que tem gente que sabe fazer. O William Bonner, por Da mesma exemplo, que é forma. o principal jornalista do país, ele é formado em publicidade e propaganda, ele não é formado em jornalismo, mas é tido como tal. Então, é um equilíbrio essa questão do diploma, sem diploma, e é difícil a gente levantar uma bandeira se sobre não isso. é o cara, tá Sim. entre os, É. entre os caras Sim. do Brasil, né? Não é qualquer um que chega no Jornal Nacional da Pô, Vida, né? Quem é que não quer chegar naquela tela, naquela bancada, né? Ô, Léo, você fez uma especialização em jornalismo Sim. político, né? Eu estava lendo lá no seu currículo. É um assunto que eu gosto muito, É né? mesmo, Desde criança, esse assunto estava na mesa de casa, meu pai, minha mãe também é bem envolvida com Muito política. pelo seu pai Tiriva, o Sim, vereador todos os Tiriva. meus irmãos, somos em 4, 3 homens e uma mulher, todos gostam muito de política. E não a política partidária, de discutir, de encontrar solução para algum tema, de levantar um problema e discutir sobre esse problema. Então, desde criança, eu sempre gostei de jornalismo e eu fiz a especialização por gosto, porque eu sei que é muito difícil tu aplicar o conhecimento de jornalismo político nas emissoras do Brasil, né? Porque tem que ser uma coisa extremamente imparcial, como a gente falou antes, então é difícil tu deixar uma paixão nesse ponto, porque é um assunto que eu gosto muito, então eu evito tratar de política no meu trabalho, fiz isso por paixão mesmo. E lá, quando você estava em Mirim, na Rádio FM, você teve, pelo menos tá o que diz ali no seu currículo, que você teve uma aceitação de preferência da comunidade, vamos dizer assim, a comunidade Sim. de Mirim ou de Lourdes, eles estão escutando o que é coisa local, eles querem notícias local. Você teve uma aceitação de 60% e quase 70%, sei lá. Você, com aquela juventude, você tinha o quê? 15, 16 anos? 15 anos eu comecei na rádio. Conseguiu ganhar essa notoriedade toda com a população mirindoncense, vamos Sim. dizer assim? É, porque a gente, quando faz TV ou rádio, Niri, acho que a gente nunca deve fazer pra gente, fazer um jornal que eu goste ou que a Carmen goste. A gente faz para que o telespectador, o ouvinte goste do que está ouvindo ou assistindo. Então, eu acho que o reconhecimento ali de quase 70% da população foi fazer justamente isso. Um rádio para as pessoas, que as pessoas gostassem de ouvir. A gente trazia lá informação da cidade, notícia da cidade, entrevista da cidade. Então, eu acho que automaticamente já foi se encaminhando para ter uma preferência. O rádio é uma paixão? Deixou de ser. Minha paixão hoje é televisão. É que a TV, ela é... Ela te encanta, né? A gente já conversou sobre isso. A Eu TV, faço ela... rádio aqui com a Mirador. Gosto título muito. De colaboração. Sim. Eu vou lá porque eu gosto de fazer esporte. Sim. Adoro. Então, eu sou apaixonado. Eu tenho rádio, escuto rádio, madrugada, onde eu estou. Se eu não tiver rádio perto de mim. Mas é evidente que a TV... É que a TV é física, a né? TV... O bom do rádio, Neri, é que eu podia fazer lá meu programa de manhã, de Havaiana, de bermuda Sim. e camiseta. Na TV não dá, né? Parceiro da vida Não falando posso, lá. não Na posso. TV não, tu tem que estar de terno, tem que passar maquiagem no rosto, tem que estar com o cabelo bem Gripado, cortado. com sono, tudo com isso fome. tu vai, né? E tem que estar sempre com aquele sorriso bem-humorado, né? Porque todos nós temos nossos problemas. Nem todo dia você vai estar com o mesmo humor. Mas tem que estar na frente de uma tela, ele sabe que ele tem que estar diferente. Sim. Ele não pode trazer os problemas de casa aqui para o serviço. Infelizmente não dá, né? Estimados, a imprensa, para vocês dois, é o quarto poder
que a gente agora percebe de novo, com todos esses desmandos da política brasileira, de todo esse momento crítico econômico, momento crítico político, momento crítico da ética que na política praticamente engavetaram, botaram embaixo do tapete, é o quarto poder, porque a gente se depara com o trabalho da imprensa fantástico. Quanto essa imprensa é importante para botar para fora os desmandos e fazer com que o Ministério Público, com a Polícia Federal, a Polícia Civil, os polícias encurralam, o povo quando vai para a rua com o chamamento da imprensa, o político se esconde, ele não aparece. É o quarto poder. Eu acho que tem duas questões. A imprensa ela tem muito poder, por exemplo, aqui, que é um jornalismo comunitário. A gente tem muita força numa denúncia, a gente consegue resolver muitas coisas. Então, a gente precisa se inclinar para isso. Daí, nesse caso que eu te digo que jornalismo é uma missão. A gente precisa estar voltado a querer resolver algumas coisas. O importante é poder resolver, ajudar a comunidade. Isso dá uma satisfação para a gente. Por outro lado, como a gente também já falou aqui, o jornalismo ele é imparcial no Brasil. A gente divulga a informação. A pessoa também não tem que aceitar aquilo ali como tudo. Tem que buscar, tem que ir atrás, tem que ter uma opinião formada a respeito. O problema é que muita gente pega o que a gente emite como verdade absoluta. Ou não. Entende? Como é que é quando se depara... Você trabalhou lá em Blumenau como editor, repórter, enfim... E a Carmen aqui, hoje você aqui junto, está junto na coordenação toda, junto com a Carmen, e comandando o jornalismo nosso, principalmente o Jornal Regional. Como é que é quando chega aquela matéria triste, de criança, de um acidente trágico, de um estupro, de um abuso num idoso, numa criança? Como é que é se deparar com essa informação e saber que essa informação também tem que ser veiculada? Ela tem que ir para o ar. De que forma, não sei, mas tem que ir. Sim. Já correu a informação, está todo mundo sabendo. Mas a RBA não vai mostrar? Mas quando é pesado, pô, mas mostraram isso? As pessoas cobram também. Sim. Cobram. Na faculdade, Neri, com a questão de se envolver com a notícia, a gente sempre tem uma orientação para não se envolver nas histórias das pessoas, não trazer isso para ti. Eu, por exemplo, não consigo sair da TV, por exemplo, tendo anunciado que 3, 4, 5 morreram, sem chegar na minha casa e pensar como é que estão aquelas famílias ou como é que estão aquelas pessoas. Nisso eu me envolvo, assim, eu penso no que a gente está noticiando, não é simplesmente dar a notícia ali, pronto, acabou. Mas eu saio pensando, isso é uma coisa que me afeta ainda. Pode ser que com o tempo passe, hoje em dia ainda não. Talvez a experiência com o tempo, né, claro. Mas são momentos tristes, né? Eu crio um bloqueio, eu consigo separar, porque a gente precisa separar. A gente não consegue... Você consegue ser fria nesse momento? Eu consigo. Na hora que eu tô ali, preciso passar, eu não penso. Porque senão tu chora, né, Neri? A gente vê cada depoimento, porque... Às vezes a gente está ali assistindo a reportagem, tem um depoimento de uma mãe que perdeu um filho, a gente se abala emocionalmente, né? Então a gente precisa separar na hora. Só que aqui a gente conhece as pessoas, então é muito diferente. Eu lembro no ano passado que morreu uma pessoa que era muito próxima a mim num acidente de carro. É muito difícil tu dar a notícia, né? E tu precisa dar a notícia. Mas é muito engraçado, porque eu acho que a gente cria esse bloqueio. Eu passei no pronto-socorro com a minha mãe esse último domingo, que ela precisou ser internada, e eu fiquei fazendo essa reflexão. Eu li no seu Face alguma coisa. Eu fiquei pensando, como é que essas pessoas aguentam ficar aqui vendo tanta tragédia? Porque domingo era acidentado chegando, enfim. Aí eu até estava conversando com uma enfermeira, ela disse, mas vocês também transmitem, né? Transmitem. Só que quando a gente está trabalhando, a gente bloqueia. E lá você não estava trabalhando. Lá não estava trabalhando. Com a sua mãe, dando um amparo para só ir vendo como é que é essa situação. Só que dali a notícia chega para a gente na segunda-feira, né? Vai chegar aqui. E chega E ali você vê que as pessoas estão querendo atendimento, reclamando às vezes que o atendimento não é na hora que a pessoa quer, mas você vê também que o médico vai fazer um lanchezinho ali correndo que trabalhou 24, 48 horas, o enfermeiro também. Também tem esse lado. Tem. É muito difícil, cada caso é um caso e é difícil fazer uma análise, por isso que eu digo, o reclamar faz parte do ser humano e a gente tem que reclamar e cobrar. E nós aqui temos a obrigação de defender e buscar informação e ficar do lado da sociedade, sempre tentando resolver. Mas se critica muito o atendimento, às vezes, de todos os hospitais, atendimento médico, enfermeiro. Mas eu já vivenciei coisas lá também que o pessoal trabalha. Não é fácil. Né? Não para. É 365 dias por ano. Estimados, nós vamos ao nosso
mais um intervalo e vamos voltar para o último bloco, ver como passa rápido. E temos ainda o pinga-fogo lá no final do programa. Ai, ai, ai. Mas eu vou deixar uma perguntinha aqui para vocês. Qual o tipo de jornalismo que vocês preferem? O investigativo, o policial, o econômico, o político, o esporte? Vocês vão responder isso depois da Banda Chapéu Preto!